Estamos de volta com o programa Virou Notícia. Nosso convidado de hoje, Sebastião Meira, que vai nos falar sobre a comunicação. A comunicação de professor, a comunicação no rádio e também a comunicação no teatro. Vamos falar sobre o rádio. Como foi, então, seu primeiro contato com esse veículo de comunicação, Sebastião? Em 1968, o então diretor da Rádio Cultura de Alfenas, José de Souza, homem profundamente religioso, era meu vizinho. Me procurou dizendo que costumava ouvir minhas leituras durante a missa e que meu timbre de voz era adequado para o rádio. Convidou-me então a fazer um teste para locutor. Aceitei, fiz o teste e passei. Foi assim que tive meu primeiro contato com o rádio. Mas desde muito novo, costumava ouvir as rádios de São Paulo e do Rio de Janeiro. Normalmente, à noite, pois naquela época, algumas emissoras das capitais apresentavam programas ao vivo de auditório e também de rádio-teatro. Costumava ouvir também bastante a programação da Rádio Cultura de Alfenas. E, de um modo especial, a grande parada Os Campeões da Semana, apresentada aos sábados pela manhã por José de Souza. Entrei para o rádio substituindo o excelente locutor Lauro Paulino, que havia passado em um concurso para trabalhar na Rádio Nacional de Brasília. Assumi então sozinho a apresentação de programas. Minha maior dificuldade, Camilo, era anunciar a hora. Chegava a hora de olhar para o relógio na parede, eu vacilava, tentava, e não dava outra, errava. O sonoplasta é que me ajudava, me corrigia, aí eu conseguia, a todo custo, dar a hora. Mas era um medo danado na hora da hora. Quando terminava o programa, eu voltava para minha casa, mas já pensando no outro dia, para poder retornar à emissora e fazer aquilo que eu mais gostava, e tentar né? Não errar a hora. Que era não errar a hora e fazer o rádio. Porque o rádio contagia, o rádio parece que é uma coisa que magnetiza a pessoa. Sim. Eu fiquei apaixonado pelo rádio. Apenas 16 anos, já doido por rádio. A Rádio Cultura de Alfenas, pela forma que você expressou e acabou de nos dizer, teve grande importância em sua vida. Assim, gostaria que comentasse quem foi para você as seguintes pessoas: José Esteves de Souza e Rosana de Moura. José de Souza foi aquele que me levou para o rádio, aquele que acreditou em mim e que achou que eu poderia ser locutor. Um amigo que jamais esqueço. Possuía uma voz maravilhosa e que cativava os ouvintes. Sinto muito saudades dele e acredito que muitas pessoas também sentem. Ele tinha uma legião de ouvintes. Com ele aprendi muita coisa do rádio. Sem dúvida, José de Souza foi o responsável pela preparação de vários jovens que tinham talento para o rádio, para a locução. Deu oportunidade para muitos, né? Deu oportunidade para muitos. E a rádio era muito ouvida, audiência assim espetacular, recebia cartas todos os dias, telefonemas, programação muito boa. E outra, era um rádio sério. As pessoas tinham que fazer da forma que estava ali para ser feito, não havia brincadeiras. As pessoas tinham que encarar aquilo com responsabilidade e com respeito ao ouvinte. E ainda mais, tinham que levar conhecimento para os ouvintes, porque rádio é cultura, rádio é escola. Se você faz uma coisa ali que não é adequada, o ouvinte às vezes pode até pensar que aquilo seja correto, e não é. Rosana de Moura, grande amiga e uma excelente criadora de programas. Conhecia todos os tipos de música. Programava grandes cantores e cantoras. Redigia comerciais e sempre tinha palavras de incentivo a todos que a rodeavam. Também não será esquecida
por aqueles que tiveram a aventura de conviver com ela. Deixo aqui a minha gratidão ao José de Souza e à Rosana de Moura pela amizade e ainda pelos ensinamentos que eu obtive com eles. Vários locutores passaram pela Rádio Cultura de Alfenas enquanto você atuava como locutor. Poderia nos citar alguns desses colegas que ainda atuam na profissão ou também que já deixaram a profissão, né, Sebastião? Eu cito o Guido Ribeiro, excelente locutor, excelente pessoa. É um vozeirão. Vozeirão. Grande locutor. Camilo Zapponi. Obrigado. O qual eu admiro muito. Também de grande importância na comunicação de Alfenas e que está aí até hoje trabalhando, levando o que há de melhor, não só no rádio, como também na TV. Passaram também pela Rádio Cultura de Alfenas, na minha época, José Natalino, Lauro Paulino, João Rosa, irmão da Estherzinha, José Carlos de Souza, Benedito Avelino de Lima, Terezinha Leite, Luciano Pereira, Afonso Silveira de Souza, José Maria Silveira de Souza, Michel Murat, Júlio César da Paz e muitos outros que eu acabo não me lembrando assim para citar, mas que realmente tiveram uma participação muito boa na radiofonia de Alfenas. Uma vez conversando com você, há algum tempo atrás, você disse também que teve uma pessoa, uma personalidade aqui de Alfenas, inclusive foi professor, até inclusive amigo do professor Edson Antônio Velano, Dr. Lincoln Vestim da Silveira. Ele também foi locutor da Rádio Cultura? Dr. Lincoln foi locutor da Rádio Cultura de Alfenas, foi locutor em uma rádio de Belo Horizonte, se não me engano, na Rádio Inconfidência. E aqui em Alfenas ele atuava como advogado e como professor do Colégio Estadual, Dr. Emílio Silveira, mas ele sempre dava uma fugidinha para ir à rádio. E ele sempre ia no horário que eu estava trabalhando. Aí ele chegava e pedia: "Ô, Eminente, deixa eu dar uma palhinha." É assim. Aí ele entrava e fazia um pouco da locução. Ele era apaixonado por rádio, tinha um vozeirão. É um homem de muita inteligência, tinha um conhecimento muito grande, né? Dr. Lincoln Vestim da Silveira. Outro também que em conversa com você algum tempo atrás, até você me disse isso, que um locutor que passou pela Rádio Cultura de Alfenas, que hoje está trabalha numa emissora de São Paulo, José Barroso. José de Ávila Barroso, já falecido. Ele passou pela Rádio Cultura de Alfenas, depois foi para São Paulo e atuou na Rádio Eldorado. Chegou até a ser diretor dessa emissora. É filho de Alfenas? É filho de Alfenas. Passou pela Rádio Cultura? Passou pela Rádio de Alfenas. Nesse período em que você foi locutor da Rádio Cultura, você ainda recorda o prefixo da emissora, Sebastião? Em 1968, ZYO8, 1.600 quilociclos, a primeira do dial do seu rádio. Deveria ser a primeira à direita do dial, mas se falava a primeira do dial do seu rádio. 187 metros, ponto 50, com 250 watts de potência. Mas que memória é essa, Sebastião? Como você guarda isso? E a partir de 79, o prefixo passou a ser ZYL203, 1.570 kHz, 1.000 watts de potência. Nessa época, o estúdio que funcionava na Praça Getúlio Vargas, num prédio anexo ao Cine Alfenas, mudou-se para a Rua Coronel Laurindo Ribeiro. Foi nesse ano, então, nessa época. Só para a gente frisar para o telespectador, que ano que foi, Sebastião? 1979. Sim. Ela se muda do prédio anexo ao Cine Alfenas para o prédio da Rua Coronel Laurindo Ribeiro. Perfeito. Vamos falar sobre a censura musical. Naquela época, para tocar uma determinada música, primeiro tinha que passar por uma censura interna da rádio. Como isso acontecia, Sebastião? Quando entrei para o rádio, nós estávamos na ditadura militar. Logo que comecei em dezembro de 1968, foi decretado o ato institucional número 5
pelo presidente da República, Marechal Costa e Silva. Imagina só como era a coisa. Não se podia falar quase nada. Tudo era censurado. As músicas só chegavam às rádios e lojas depois de passadas pela censura. Houve casos até de músicas que passaram pela censura, mas que foram depois recolhidas. Não se podia criticar o governo de maneira alguma. Alguns compositores como Chico Buarque, Caetano, Gil e Geraldo Vandré e outros faziam seus protestos nas entrelinhas, porém muita coisa era cortada pelos censores. Os locutores tinham que ter muito cuidado, pois não era brincadeira não. Nós éramos fiscalizados dia e noite. Algumas músicas, dependendo da qualidade, e que já tinham sido olhadas pela censura, elas também poderiam ser deixadas de lado a critério da direção da emissora. Porque naquela época também, como hoje, havia muita coisa ruim para atormentar o ouvido das pessoas. O rádio, ele sofria uma censura muito grande, porque é um meio de comunicação que atinge imediatamente as pessoas. E principalmente naquela época, Sebastião, não tinha internet, poucas pessoas tinham televisão em casa. Era o rádio principal de tudo, né? Era o principal, era o rádio. Comunicação. É um meio de comunicação que chegava a todos os locais, né? Por isso, então, você está dizendo essa história muito bonita, que tinha que ter esse todo cuidado. Todo cuidado. A rádio, ela recebia ofícios dizendo o que se podia dizer, o que se não podia dizer. Pessoas que poderiam ser citadas, pessoas que não poderiam ser citadas. Era assim, então? Vinha de Brasília, da censura federal, do Ministério das Comunicações, as orientações para as emissoras de rádio e, logicamente, para a TV. Os jornais eram super censurados também, os jornais impressos, né? Mas naquela época eu me lembro que eu ia à delegacia de polícia, levava a programação da rádio, o delegado lia calmamente, enquanto eu esperava muito tempo. Depois de ter lido tudo aquilo, ele carimbava aquela programação, assinava, me devolvia, eu voltava para a rádio, pegava as fitas onde eram gravadas as programações, envelopava tudo aquilo, colocava no correio para Brasília. Toda semana. Você tinha que mandar a programação para Brasília. Toda a programação era gravada. Então, para vocês profissionais do rádio daquela época, era muito difícil. Não tinha muito liberdade difícil. Quase que nenhuma de... Então, daí que a gente seguiu esse caminho, né, até hoje, assim, de não falar assim qualquer coisa. Procurar dizer só coisas mesmo interessantes, porque na época você não podia usar de improviso. Você não podia falar ao telefone com o ouvinte. O ouvinte pedia a música através de carta, mesmo por telefone, mas a voz do ouvinte não podia ir para o ar. Para evitar... Para evitar que ele criticasse o governo. Né? Entendi. O governo não aceitava crítica. O governo, ele botava para quebrar mesmo. E a turma tinha que ficar quieta. Vamos para mais um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente volta.